Ahá! A figura triunfante de Kelsier emergiu atrás do bar de Cameron, com um ar de satisfação no rosto. Ele ergueu o braço e colocou uma garrafa de vinho empoeirada sobre o balcão. Dawson olhou para ele com divertimento. Onde encontrou isso? Em um dos compartimentos secretos, Kelsier disse, limpando o pó da garrafa. Achei que eu tinha encontrado todos, Dawson comentou. E encontrou, mas um deles tinha um fundo falso. Dawson começou a rir. Esperto. Gauser assentiu, abrindo a garrafa e servindo 3 taças. O truque é nunca parar de procurar. Sempre há outro segredo. Ele pegou as 3 taças e foi se juntar a Vin e Dawson na mesa. Vin aceitou a taça hesitantemente. A reunião terminara há algum tempo, e Brisa, Ham e Eden tinham ido embora para ponderar sobre o que Kelsier lhes dissera. Vin achava que também devia partir, mas não tinha para onde ir. Dawson e Kelsier pareciam dar por certo que ela permaneceria com eles. Kelsier tomou um longo gole de vinho tinto e sorriu. Ah, esse é o melhor. Dawson assentiu, concordando, mas Vin não provou a bebida. Vamos precisar de outro esfumaçador, Dawson observou. Kelsier assentiu. Os demais parecem ter levado numa boa, no entanto. Brisa ainda está indeciso, Dawson comentou. Ele não dará para trás. Brisa gosta de um desafio e nunca encontrará um maior do que este. Kelsier sorriu. Além disso, ficaria louco em saber que estamos fazendo um trabalho do qual não faz parte. Mesmo assim, ele está certo em ficar apreensivo, Dawson disse. Eu mesmo estou um pouco preocupado. Kelsier assentiu, concordando, e Van franziu o senho. Então, eles estão falando sério sobre o plano? Ou ainda é uma encenação? Por que estou aqui? Os 2 homens pareciam bem competentes, mas derrubar o Império Final era mais fácil impedir as brumas de fluir ou deter o nascer do sol. Quando o restante dos seus amigos vai chegar? Dawson perguntou. Em alguns dias, Kelsier respondeu. Temos que conseguir outro esfumaçador até lá. Também vou precisar de mais um pouco de Ation. Dawson franziu o senho. Já? Kelsier assentiu. Gastei quase tudo comprando o contrato de Oresur. E usei o último bocado que me restou na plantação de Trestin, o nobre que fora morto em sua mansão há uma semana. Como Kelsier estaria envolvido? E o que Kelsier tinha mesmo dito antes sobre Ation? Ele tinha afirmado que o senhor soberano mantinha controle sobre a alta nobreza, mantendo o monopólio do metal. Dawson coçou a barba sob o queixo. Não é fácil conseguir Ation, Kel. Levou quase 8 meses para planejar o roubo daquele pouco que você tinha. Isso porque você teve que ser delicado, Kelsier disse, com um sorriso malicioso. Dawson olhou para Kelsier com leve apreensão. Kelsier apenas alargou o sorriso e Dawson finalmente revirou os olhos, suspirando. E então olhou para Ven. Você não tocou na sua bebida. Ven negou com a cabeça. Dawson esperou por uma explicação e, depois de um tempo, Ven foi forçada a responder. Não gosto de beber nada que eu mesmo não tenha preparado. Kelsier gargalhou. Ela me faz lembrar do Vent. Vent? Dawson disse, fazendo uma careta. A garota é um pouco paranoica, mas não é tão má. Eu juro, aquele homem era tão desconfiado que até a batida de seu próprio coração o deixava sobressaltado. Os 2 homens gargalharam. Ven, no entanto, só se sentiu mais desconfortável com o ambiente amigável. O que esperam de mim? Vou ser um tipo de aprendiz? Bem, então, Dawson disse. Vai me dizer agora como planeja conseguir um pouco de Ation? Kelsier abriu a boca para responder, mas as escadas rangeram com o som de alguém descendo. Kelsier e Dawson se viraram. Ven, é claro, havia se posicionado de modo a ver as 2 entradas da sala sem ter que se mover. Ven esperava que o recém-chegado fosse um dos membros da gangue de Cameron, enviado para ver se Kelsier havia terminado a reunião no covil. E por isso, ela ficou completamente surpresa quando a porta se abriu para revelar o rosto mal-humorado e retorcido do homem chamado Trevo. Kelsier sorriu, seus olhos brilharam. Ele não está surpreso, satisfeito, talvez, mas não surpreso. Trevo, Kelsier disse. Trevo ficou parado na porta de entrada, encarando os 3 de modo impressionantemente desaprovador. Por fim, entrou na sala, mancando. Um adolescente magro e de aparência estranha o seguia. O garoto pegou uma cadeira para Trevo e a colocou na mesa de Kelsier. Trevo se acomodou, resmungando levemente consigo mesmo. Finalmente, olhou para Kelsier com os olhos estrábicos e o nariz enrugado. O abrandador foi embora?
Brisa? Kelsier perguntou. Sim, ele se foi. Trevo grunhiu. Então olhou para a garrafa de vinho. Sirva-se, Kelsier falou. Trevo fez um sinal para que o garoto apanhasse uma taça para ele no bar, e voltou-se para Kelsier. Eu tinha que ter certeza, disse. Nunca confie em si mesmo quando um abrandador está por perto, especialmente um como ele. Você é um esfumaçador, Trevo. Kelsier lembrou. Ele não pode fazer muito com você. Não se não deixar. Trevo deu de ombros. Não gosto de abrandadores. Não é solomancia. Homens assim... Bem, não se pode confiar que não se está sendo manipulado quando eles estão por perto. Com cobre ou sem cobre. Eu não recorreria a algo assim para arrebanhar a sua lealdade, Kelsier assegurou. Foi o que eu ouvi, Trevo disse, enquanto o garoto lhe servia uma taça de vinho. Eu tinha que ter certeza, no entanto. Tinha que pensar nas coisas sem que Brisa estivesse por perto. Ele fez uma careta, embora Ven tivesse dificuldade em determinar o porquê. Então pegou a taça e tomou metade de um só gole. Bom vinho, disse, grunhindo, e olhou para Kelsier. Então, as minas realmente o deixaram louco, hein? Completamente, Kelsier disse, sério. Trevo sorriu, embora em seu rosto a expressão tivesse um aspecto decididamente retorcido. Pretende seguir em frente com isso, então? Com esse tal trabalho? Kelsier assentiu de modo solene. Trevo tomou o resto do vinho. Então, já tem um esfumaçador? Não pelo dinheiro, no entanto. Se você estiver realmente falando sério sobre derrubar este governo, então estou dentro. Kelsier sorriu. E não sorria para mim, Trevo replicou. Odeio isso. Eu não ousaria. Bem, Doxon disse, servindo-se outra taça. Isso resolve o problema do esfumaçador. O que não faz muita diferença, Trevo disse. Vocês vão fracassar. Passei a vida inteira tentando esconder brumosos do Senhor Soberano e de seus obrigadores. No fim, ele sempre os encontra. E por que se importa em nos ajudar, então? Doxon perguntou. Por que? Trevo respondeu, levantando-se. O Senhor Soberano vai me pegar cedo ou tarde. Pelo menos, desse jeito, poderei cuspir na sua cara quando isso acontecer. Derrubar o Império Final, ele sorriu. Tem estilo. Vamos, garoto. Temos que deixar a loja pronta para os visitantes. Vênus viu partir. Trevo mancando porta fora. O garoto a fechando, atrás dos dois. Então, olhou para Kelsier. Você sabia que ele ia voltar? Ele deu de ombros, ficando em pé e se espreguiçando. Esperava sim. As pessoas são atraídas pela visão, o trabalho que estou propondo. Bem, não é o tipo de coisa que se deixa de lado. Ao menos, não se você é um velho entediado que está aborrecido com a vida. Agora, Ven, presumo que sua gangue seja dona de todo esse edifício, certo? Ven assentiu. A loja no andar de cima é uma fachada. Bom, Kelsier disse, conferindo seu relógio de bolso e, em seguida, entregando-o para Doxon. Diga aos seus amigos que eles podem voltar para o covil. As brumas já devem estar chegando. E nós? Doxon perguntou. Kelsier sorriu. Nós vamos para o telhado. Como disse, preciso conseguir um pouco de Ation. Durante o dia, Luthadel era uma cidade enegrecida, manchada pela fuligem e pela luz vermelha do sol. Era dura, distinta e opressiva. À noite, no entanto, as brumas a embaçavam e obscureciam. As fortalezas dos altos nobres transformavam-se em silhuetas fantasmagóricas ameaçadoras. As ruas pareciam mais estreitas com a névoa, cada uma delas se tornando um beco solitário e perigoso. Mesmo nobres e ladrões ficavam apreensivos ao sair à noite. Era necessário um coração forte para encarar o silêncio agourento e nebuloso. A escura cidade era, à noite, um lugar para os desesperados e os destemidos. Era uma terra de mistérios mutantes e criaturas estranhas. Criaturas estranhas como eu, Kelsier pensou. Ele estava sentado no parapeito do telhado do covil. Os edifícios se erguiam nas sombras da noite ao redor dele, e as brumas faziam tudo parecer se mover e mudar na escuridão. Luzes fracas brilhavam em uma ou outra janela, mas os pequenos pontos de iluminação eram encolhidos e assustados. Uma brisa fria varreu o telhado, movendo a bruma, fazendo-a roçar na bochecha úmida de Kelsier, como uma respiração exalada. Em tempos passados, antes que tudo desse errado, ele sempre procurava por um telhado na noite anterior a um trabalho, desejando contemplar a cidade. Não percebeu que estava seguindo o velho costume esta noite, até que olhou para o lado, esperando que Mer estivesse ali, como sempre tinha estado. Em vez disso, encontrou apenas o ar vazio, sozinho, silencioso. As brumas a substituíram, pobremente.
Ele suspirou e se virou. Vane e Dawson estavam atrás dele. Ambos pareciam apreensivos por estarem expostos às brumas, mas estavam lidando com seus temores. Não se conseguia chegar muito longe no submundo sem aprender a tolerar o medo das brumas. Causer aprendera a fazer muito mais do que isso. Havia estado em meio a elas tantas vezes nos últimos anos que estava começando a se sentir mais confortável à noite, dentro do obscuro abraço da bruma, do que de dia. Cal, Dawson disse, você tem que ficar na borda desse jeito? Nossos planos podem ser um pouco loucos, mas prefiro que não termine com você estatelado nos paralelepípedos lá embaixo. Causer sorriu. Ele ainda não pensa em mim como um nascido da bruma, pensou. Vai levar algum tempo para que todos se acostumem. Anos antes, ele tinha se tornado o mais famoso líder de gangue em Luthadel. E fizera isso sem nem ao menos ser um alomântico. Mer era era um olho de estanho, mas ele e Doxon eram apenas homens normais. Um era um mestiço, sem poderes, e o outro um ska fugitivo das plantações. Juntos haviam colocado as grandes casas de joelho, roubando ousadamente os homens mais poderosos do Império Final. Agora, Causer era mais, muito mais. Antigamente, sonhava com a alomancia, desejando ter um poder como o de Mer. Ela morrera antes que ele tivesse o estalo que lhe apresentou seus poderes. Ela nunca veria o que ele viria a fazer com eles. Antes, a alta nobreza o temia. Fora necessária uma armadilha do Senhor Soberano em pessoa para capturar Kelsier. Agora, o próprio Império Final seria sacudido, antes que ele terminasse. Estudou a cidade mais uma vez, inalando as brumas, e desceu do parapeito, aproximando-se de Doxon e Vin. Não carregavam luzes. A luz ambiente das estrelas, diluída pelas brumas, era o suficiente, na maioria das vezes. Causer tirou o casaco e o colete, entregando-os a Doxon. Depois tirou a camisa de dentro da calça, deixando que a longa peça caísse frouxamente. O tecido era escuro o suficiente para não denunciá-lo à noite. Muito bem, Causer disse. Quem eu deveria tentar? Doxon franziu o senho. Tem certeza que quer fazer isso? Causer sorriu. Doxon suspirou. As casas Urban e Tennert foram atingidas recentemente, embora não tenham levado seu Action. Qual casa é a mais forte neste momento? Causer perguntou, abaixando-se e desfazendo os nós de sua mochila, que repousava aos pés de Doxon. Quem ninguém pensaria em atingir? Doxon fez uma pausa. Os Venture, disse finalmente. Eles têm estado no topo nos últimos anos. Mantêm uma força armada de várias centenas de homens, e a nobreza local da casa inclui umas boas 2 dezenas de brumosos. Causer assentiu. Bem, é aonde irei, então. Ele certamente tem algum Action. Ele abriu a mochila e tirou uma capa cinza escura, grande e envolvente. A capa não era feita de uma única peça de tecido. Em vez disso, era confeccionada com centenas de tiras compridas como fitas. Eram costuradas nos ombros e no peito, mas a maior parte ficava pendurada, separada, uma da outra, como flâmulas sobrepostas. Causer colocou a peça e as tiras de tecido. E as tiras de tecido se retorceram e enroscaram, quase como as brumas. Doxon inspirou suavemente. Nunca estive tão perto de alguém vestisse uma dessas. O que é isso? Ven perguntou. Sua voz baixa parecia quase assombrada nas brumas da noite. Uma capa dos nascidos das brumas, Doxon disse. Todos eles vestem essas coisas. É um tipo de sinal de filtração, de filiação ao clube deles. É confeccionada e colorida para esconder a pessoa na bruma. Causer explicou, e alerta os guardas da cidade e os outros nascidos das brumas a não o incomodarem. Ele deu meia volta, deixando a capa se agitar dramaticamente. Acho que cai bem em mim. Doxon revirou os olhos. Muito bem, Causer disse, abaixando-se e pegando um cinto de tecido da mochila. Casa Venture, há algo que eu precise saber? Supostamente, Lord Venture tem um cofre em seu estúdio. Doxon falou. É onde provavelmente mantém seu estoque de Action. Você encontrará o estúdio no terceiro andar. Há 3 salas da sacada da ala sul. Tome cuidado, pois a Casa Venture mantém cercada de uma dezena de mata-brumas, além das tropas normais e de brumosos.
Kelsier assentiu, amarrando o cinto. Não tinha fivela, mas duas pequenas bainhas. Tirou um par de adagas de cristal da mochila, conferiu o corte e as guardou em uma das bainhas. Tirou os sapatos e as meias, ficando descalço nas pedras geladas. Com os sapatos, se foi também um último pedaço de metal em sua pessoa, exceto pela bolsa de moedas e pelos 3 frascos com metais em seu cinto. Ele selecionou o maior, engoliu o conteúdo e estendeu o frasco vazio para Dawson. É isso? Kelsier perguntou. Dawson assentiu. Boa sorte. Ao lado dele, Vina observara os preparativos de Kelsier com intensa curiosidade. Ela era uma coisinha silenciosa e pequena, mas ocultava uma intensidade que ele achava impressionante. Era paranoica, é verdade, mas não tímida. Você terá sua chance, criança, ele pensou, mas não esta noite. Bem, ele disse, pegando uma moeda da bolsa e jogando-a do alto do edifício. Acho que vou indo. Encontrarei vocês novamente na loja do trevo daqui a pouco. Dawson assentiu. Kelsier deu meia volta e se aproximou do parapeito. Então saltou do edifício. A bruma se encaracolou no ar que o cercava. Ele queimou aço, o segundo dos metais alomânticos básicos. Luzes azuis translúcidas ganharam vida ao seu redor, visíveis apenas aos seus olhos. Cada uma conduzia-se do centro de seu peito até uma fonte de metal próxima. As linhas eram todas relativamente fracas, um sinal de que indicavam fontes pequenas de metal, dobradiças de portas, pregos e outros objetos. O tipo de fonte de metal não importava. Queimar ferro ou aço apontaria linhas azuis para todos os tipos de metal, presumindo que estivessem próximos o suficiente e fossem grandes o bastante para serem notados. Kelsier escolheu a linha que apontava diretamente para baixo na direção de sua moeda, queimando o aço. Ele empurrou a moeda. Sua queda parou imediatamente, e ele foi atirado ao ar na direção contrária à linha azul. Virou-se de lado, escolhendo o fecho de uma janela e empurrou contra ele, inclinando-se para o lado. O impulso cuidadoso o dirigiu para cima, sobre a borda do edifício, diretamente do outro lado da rua do covil de Venn. Kelsier aterrissou, com um passo ágil, caindo agachado e correndo pelo teto pontiagudo do edifício. Ele se manteve na escuridão, perscrutando o ar agitado. Queimou o estanho e o sentiu ganhar vida em seu peito, amplificando seus sentidos. De repente, as brumas pareciam menos densas. Não era a noite ao redor dele que tinha ficado mais clara, mas sua capacidade perceptiva que simplesmente aumentara. Na distância ao norte, ele distinguiu vagamente uma grande estrutura, a Fortaleza Venture. Kelsier deixou seu estanho aceso, que queimava lentamente, e ele provavelmente não teria que se preocupar que acabasse. Ao se levantar, as brumas enroscaram levemente em seu corpo, girando e se retorcendo, formando uma correnteza leve e escassamente perceptível em torno dele. As brumas o conheciam, o reclamavam, podiam sentir a alomancia. Ele saltou, empurrando contra uma chaminé de metal abaixo de si e pegando impulso para dar um amplo salto horizontal. Jogou uma moeda enquanto saltava e a peça pequena de metal tremulou através da escuridão e da névoa. Ele empurrou contra a moeda antes que ela alcançasse o chão. A força de seu peso a enviou para baixo em um só golpe. Assim que ela atingiu os paralelepípedos, o empurrão de Kelsier o jogou para cima, transformando a segunda metade de seu salto em um arco gracioso. Kelsier aterrissou em outro telhado de madeira pontiagudo. Empurrar aço e puxar ferro foram as primeiras coisas que Gamel lhe ensinara. Quando você empurra algo, é como se arremessasse seu peso contra essa coisa, o velho lunático dissera. E não dá para mudar o quanto você pesa. Você é um alomântico, não algum tipo de místico do norte. Não puxe nada que pese menos do que você, a menos que queira que a coisa venha voando até você. Não empurre algo mais pesado do que você, a menos que queira ser arremessado na outra direção. Kelsier coçou as suas cicatrizes e apertou a capa da bruma ao redor do corpo, enquanto se agachava no telhado, os veios da madeira raspando seus pés descalços. Ele frequentemente desejava que queimar estanho não aumentasse todos os seus sentidos, ou pelo menos não todos de uma vez. Precisava melhorar a visão para enxergar na escuridão e fazer um bom uso da audição aguçada também, mas queimar estanho fazia a noite parecer ainda mais gelada para sua pele supersensível, e seus pés registravam cada pedrisco e sulco de madeira que tocavam.
A fortaleza Venture se ergueu diante dele. Comparada com a cidade lúgubre, parecia arder de luz. Os altos nobres mantinham calendários diferentes das pessoas normais. A capacidade de dispor e até mesmo desperdiçar lâmpadas de óleo e velas permitiam que os ricos não se curvassem aos caprichos das estações do ano ou do sol. A fortaleza era majestosa, o que podia ser visto apenas por sua arquitetura. Ainda que fosse rodeada por uma muralha defensiva, a fortaleza em si era mais uma construção artística que uma fortificação. Robustos pilares que se arqueavam nas laterais, amparando janelas intrincadas e pináculos delicados. Os brilhantes vitrais se estendiam ao longo das paredes do edifício retangular e reluziam com as luzes vindas de dentro, dando às brumas ao redor um resplendor matizado. Kelsier queimou o ferro, inflamando-o, e buscou grandes fontes de metal na noite. Ele estava longe demais da fortaleza para usar itens pequenos como moedas ou dobradiças. Precisava de um ponto de apoio maior para cobrir esta distância. A maior parte das linhas azuis era fraca. Kelsier notou duas pessoas se movendo em um lento padrão à frente. Provavelmente um par de guardas em pé no telhado. Kelsier podia sentir suas placas peitorais e armas. Apesar de suas preocupações com os alomânticos, a maior parte dos nobres ainda armava seus soldados com metal. Os brumosos podiam empurrar ou puxar metais. Os brumosos que podiam empurrar ou puxar metais eram pouco comuns, e nascidos das brumas eram ainda mais raros. Muitos lords achavam pouco prático deixar soldados e guardas relativamente sem defesa a fim de enfrentar um segmento tão pequeno da população. Não, a maioria dos altos nobres usava outros meios para lidar com alomânticos. Kelsier sorriu. Dawson dissera que Lord Venture mantinha um esquadrão de mata-brumas. Se isso fosse verdade, Kelsier provavelmente se encontraria com eles antes que a noite acabasse. Ele ignorou os soldados por um momento e, em vez disso, se concentrou em uma linha azul sólida apontando na direção do telhado imponente da fortaleza. Provavelmente era forrado de bronze ou cobre. Kelsier avivou seu ferro, inspirou profundamente e puxou a linha. Com um tranco súbito foi jogada pelo ar. Kelsier continuou a queimar ferro, puxando-se na direção da fortaleza com uma velocidade extraordinária. Alguns rumores afirmavam que os nascidos das brumas podiam voar, mas era um exagero melancólico. Puxar e empurrar metais em geral parecia menos com voar do que com cair. Só que na direção errada, um alomântico tinha que puxar com força para conseguir um impulso adequado, e isso o fazia ser arremessado na direção de sua âncora, em velocidades assombrosas. Kelsier arrancou na direção da fortaleza, as brumas se enroscando ao seu redor. Ele passou facilmente pela muralha que a cercava, mas seu corpo caiu levemente na direção do solo enquanto se movia. Era seu maldito peso novamente. Ele o movia para baixo, até mesmo as mais velozes flechas se torciam levemente em direção ao solo enquanto voavam. A resistência de seu peso significava que, em vez de ser disparado em direção ao telhado, ele traçaria um arco. Ele se aproximou da muralha da fortaleza vários metros abaixo do telhado, ainda viajando a uma velocidade terrível. Inspirando profundamente, Kelsier queimou o peltre, usando-o para ampliar sua força física, da mesma maneira que o estanho ampliara seus sentidos. Girou seu corpo no ar, atingindo a parede de pedra com os pés. Mesmo seus músculos fortalecidos protestaram contra o tratamento, mas ele atingiu a parede sem quebrar nenhum osso. Ele então se soltou do telhado imediatamente, jogando uma moeda e empurrando-a assim que começou a cair. Escolheu uma fonte de metal acima de sua cabeça, uma dos reforços de arame de um dos vitrais, e a puxou. A moeda acertou o chão e subitamente conseguiu suportar seu peso. Kelsier lançou-se para cima, empurrando a moeda e puxando a janela ao mesmo tempo. Então, apagando os dois metais, deixou que o impulso o lançasse através das brumas escuras pelos últimos metros acima dele. Com a capa se agitando silenciosamente, ele alcançou a borda da passagem de serviço da ala superior da fortaleza, passando por cima do parapeito de pedra e pousando sem fazer barulho na saliência.
Um assustado guarda estava a menos de 3 passos de distância. Kelsier avançou sobre ele em um segundo, saltando no ar, puxando levemente a placa peitoral de aço do guarda e fazendo o homem perder o equilíbrio. Kelsier sacou uma das adagas de cristal, permitindo que a força de seu empurrão de aço o lançasse na direção do guarda. Ele pousou com os 2 pés no peito do soldado, inclinou-se e o acertou com um golpe reforçado pelo peltre. O guarda caiu, com a garganta cortada. Kelsier pousou com agilidade ao lado dele, seus ouvidos aguçados na noite, tentando captar sons de alarme. Não houve nenhum. Kelsier deixou o guarda gorgolejando até a morte. O homem era provavelmente um nobre menor. O inimigo. Se em vez disso fosse um soldado Ska, obrigado a trair seu povo em troca de algumas moedas, bem, daí Kelsier teria ficado ainda mais feliz em enviar um homem desses para a eternidade. Ele empurrou a placa no peitoral do moribundo, saltando da passarela de pedra até o telhado. O telhado de bronze sob seus pés estava gelado e escorregadio. Kelsier correu por ele, indo em direção ao lado sul do edifício, procurando pela sacada que Dockson mencionara. Não estava muito preocupado em ser localizado. Um dos propósitos dessa noite era roubar algum Ation, o 11º e mais poderoso dos metais holomânticos conhecidos. O outro propósito, no entanto, era causar uma comoção. Ele encontrou a sacada com facilidade. Comprida e larga, era provavelmente usada como sala de estar para entreter pequenos grupos, mas estava silenciada naquele momento, vazia com exceção de 2 guardas. Kelsier se agachou silenciosamente em meio às brumas da noite na sacada, e a capa cinzenta enrolada o ocultava, os dedos dos pés enganchados na borda metálica do telhado. Os 2 guardas conversavam abaixo, distraidamente, hora de fazer um pouco de barulho. Kelsier pousou entre os guardas, queimando o peltre para fortalecer o corpo. Ele estendeu o braço e, com ferocidade, empurrou o aço simultaneamente contra os 2 homens, posicionando-os como estava. No centro, seu empurrão atirou os guardas em direções opostas. Os homens gritaram de susto quando a súbita força os arremessou para trás, jogando-os do parapeito da sacada para a escuridão. Os guardas gritavam enquanto caíam. Kelsier abriu as portas da sacada, deixando que uma muralha de bruma, com seus tentáculos se arrastando à sua frente, entrasse com ele para reclamar a sala escura. A terceira sala, Kelsier pensou, avançando meio agachado. A segunda sala era uma estufa silenciosa. Os canteiros baixos continham arbustos cultivados e pequenas árvores espalhavam-se pela sala, e uma das paredes tinha janelas que iam do chão ao teto para permitir a passagem de luz do sol para as plantas. Embora estivesse escuro, Kelsier sabia que as plantas seriam de cores ligeiramente diferentes do marrom típico. Algumas seriam brancas, outras avermelhadas e talvez até umas amarelas claras. Outras plantas que não as marrons eram raridades, cultivadas e mantidas pela nobreza. Kelsier caminhou rapidamente pela estufa, parou diante da primeira porta notando seu contorno iluminado. Apagou o estanho para evitar que sua visão aguçada fosse cegada quando entrasse na sala iluminada, e abriu a porta. Entrou abaixado, piscando contra a luz, empurrando uma adaga de cristal em cada mão. A sala, no entanto, estava vazia. Era obviamente um estúdio. Lanternas ardiam em cada parede ao lado de estantes de livros, e havia uma escrivaninha no canto. Kelsier guardou suas adagas, queimando aço e procurando fontes de metal. Havia um grande cofre no canto da sala, mas este era muito óbvio. Na verdade, uma outra forte fonte de metal brilhava dentro da parede leste. Kelsier se aproximou, correndo os dedos pelo reboco. Como muitas paredes em fortalezas nobres, esta era decorada com um mural. Criaturas exóticas repousavam sob um sol vermelho. A parte falsa da parede media menos de 2 palmos e estava disposta, de modo que suas fendas fossem escondidas pelo mural. Sempre há outro segredo, Kelsier pensou. Não se preocupou com tentar descobrir como abrir o esconderijo. Simplesmente
Queimou o aço, estendeu a mão e puxou a débil fonte de metal que ele presumiu ser o mecanismo de trava do alçapão. A fonte resistiu no início, puxando-o contra a parede. Ele queimou o peltre e pressionou com mais força. A fechadura rompeu e o painel se abriu, revelando um pequeno cofre escondido na parede. Kelsier sorriu. Parecia pequeno o suficiente para um homem aprimorado pelo peltre carregar, presumindo que pudesse ser tirado da parede. Ele deu um pulo, puxando o ferro contra o cofre, e investiu os pés contra a parede, um de cada lado do painel aberto. Continuou a puxar, mantendo-se no mesmo lugar, e avivou seu peltre, a força inundando suas pernas, e ele avivou seu aço também, puxando o cofre. Fez um grande esforço, gemendo levemente. Era um teste para ver quem cedia primeiro, o cofre ou suas pernas. O cofre se moveu no suporte. Calder puxou com mais força, os músculos protestando. Por um bom tempo nada aconteceu, mas então o cofre estremeceu e saiu da parede. Calder caiu para trás, queimando o aço e empurrando o cofre para que este saísse de seu caminho. Ele aterrissou desagitadamente, o suor escorrendo de sua testa enquanto o cofre se estalava no chão de madeira, arrancando algumas lascas. Um par de guardas sobressaltados entrou correndo na sala. Bem na hora, Calder observou, erguendo uma mão e puxando uma das espadas dos soldados. A arma saiu da bainha, girando no ar e voando com a ponta voltada à direção de Kelsier. Ele pegou seu ferro, dando um passo para o lado e pegando a espada pelo cabo assim que o impulso a fez passar por ele. Um nascido da bruma, o guarda gritou. Kelsier sorriu e avançou com um pulo. O guarda desembainhou uma adaga. Kelsier a empurrou, arrancando a arma das mãos do homem, e a girou separando a cabeça do guarda de seu corpo. O segundo guarda praguejou, arrancando as amarras de sua placa peitoral. Kelsier empurrou sua própria espada enquanto completava uma manobra. A espada se soltou de seus dedos e silvou, rápida na direção do segundo guarda. A armadura do homem se soltou, impedindo que Kelsier empurrasse. No mesmo momento em que o cadáver do primeiro guarda caiu no chão, no momento seguinte, a espada de Kelsier afundou no peito agora desarmado do segundo guarda. O homem titubeou, em silêncio, e então caiu. Kelsier se desviou dos cadáveres, sua capa farfalhando. Sua ira era tranquila, não era feroz, como na noite em que matara Lord Dresden. Mas ele ainda sentia na coceira das cicatrizes e na lembrança dos gritos da mulher que amara. No que dizia a respeito a Kelsier, qualquer homem que apoiasse o Império Final perdia o direito à vida. Ele inflamou o peltre, fortalecendo seu corpo, então se agachou e levantou o cofre. Vacilou por um segundo sob seu peso, mas recuperou o equilíbrio e tomou o caminho de volta para a sacada. Talvez o cobre tivesse Action, talvez não. Mas ele não tinha tempo de procurar por outras opções. Estava no meio do caminho. Já na estufa, quando ouviu passos atrás de si, ele se virou e viu o estúdio inundado de silhuetas. Havia 8 de cada uma usando uma túnica cinza solta e carregando um escudo e bastão de duelo, em vez de espada. Os mata-brumas. Kelsier deixou o cofre cair no chão. Os mata-brumas não eram alomânticos, mas eram treinados para lutar contra os brumosos e nascidos das brumas. Não tinham um único pedaço de metal no corpo. Estariam preparados para seus truques. Kelsier deu um passo para trás, se alongando e sorrindo. Os 8 homens se espalharam pelo estúdio, movendo-se com precisão silenciosa. Isso vai ser interessante. Os mata-brumas avançaram, lançando-se aos pares. Kelsier sacou as adagas, desviando do primeiro ataque e cortando o peito de cada um deles. Mas o mata-brumas saltou para trás e afastou Kelsier com um golpe de seu bastão. Kelsier avivou o peltre, deixando que suas pernas fortalecidas o jogassem para trás em um poderoso salto. Com uma mão, pegou um punhado de moedas e as empurrou contra seus oponentes. Os discos de metal dispararam, zumbindo no ar, mas seus inimigos estavam preparados para isso. Eles ergueram seus escudos e as moedas acertaram a madeira, arrancando lascas, mas deixando os homens ilesos. Kelsier observou que mais mata-brumas entravam na sala, avançando contra ele. Eles não esperavam prolongar a luta. A tática deles seria de atacarem juntos, de uma vez, esperando um fim rápido para a batalha, ou pelo menos esperando conseguir detê-lo, até que os alomânticos pudessem acordar e se juntar a eles. Kelsier olhou o cofre de relance enquanto aterrissava. Não podia partir sem ele. Também precisava terminar a luta rapidamente, Inflamando o peltre, pulou para frente, tentando um golpe experimental.
de do punhal, mas não conseguiu atravessar as defesas de seus oponentes. Mal conseguiu se esquivar a tempo de evitar ser atingido na cabeça pela ponta de um bastão. 3 matabrumas o atacaram por trás, impedindo sua retirada para a sacada. Ótimo, Kelsier pensou, tentando ficar de olho nos 8 homens ao mesmo tempo. Eles avançavam com precisão cuidadosa, trabalhando em equipe. Rangendo os dentes, Kelsier avivou seu peltre e mais uma vez percebeu que estava ficando sem reservas. Entre os 8 metais básicos, o peltre era o que queimava mais rápido. Não tenho tempo para me preocupar com isso agora. Os homens atrás dele atacaram. E Kelsier pulou para sair do caminho deles, puxando o cofre para se jogar no centro da sala. Ele empurrou assim que atingiu o chão perto do cofre, lançando-se no ar angulosamente. Encolheu-se, passou por cima da cabeça de 2 atacantes e aterrissou no solo, ao lado de um canteiro de árvores bem cultivadas. Girou, avivando seu peltre e erguendo o braço para se defender do golpe que previra. O bastão de duelo acertou seu braço. Uma explosão de dor percorreu seu antebraço, mas seus ossos fortalecidos pelo peltre resistiram. Kelsier continuou se movendo, dirigindo sua outra mão para frente e cravando uma adaga no peito do oponente. O homem retrocedeu, surpreso. O movimento arrancou a adaga da mão de Kelsier. Um segundo mata-brumas atacou, mas Kelsier se abaixou e soltou a bolsa de moedas do cinto com sua mão livre. O mata-brumas se preparou para bloquear a outra adaga de Kelsier, mas ele levantou a outra mão, batendo com a bolsa de moedas no escudo do homem. Então empurrou as moedas lá dentro. O mata-brumas gritou. A força do intenso empurrão de aço o jogou para trás. Kelsier avivou seu aço, empurrando com tanta força que também foi jogado para trás, e para longe dos 2 homens que tentavam atacá-lo. Kelsier e seu inimigo se afastaram, lançados em direções opostas. Kelsier colidiu contra a parede, mas continuou empurrando, esmagando seu oponente, bolsa, escudo e tudo mais, contra uma das janelas da estufa. O vidro se quebrou. As faíscas de luz das lanternas do estúdio brincaram com seus fragmentos. O rosto desesperado do mata-brumas desapareceu escuridão afora, e a bruma silenciosa, mas sinistra, começou a se esgueirar pela janela destruída. Os outros 6 homens avançaram implacavelmente e Kelsier foi obrigado a ignorar a dor em seu braço enquanto se esquivava de 2 golpes. Ele girou seu corpo, afastando-se e roçando em um arbusto, mas um terceiro mata-brumas o atacou, acertando o bastão na lateral de seu corpo. O ataque lançou Kelsier contra o canteiro. Ele tropeçou e caiu da entrada do estúdio iluminado, derrubando sua adaga. Gemeu de dor, rolando para ficar de joelhos e segurando a área atingida. O golpe teria quebrado as costas de qualquer outro homem. Mesmo ele ficaria com um hematoma imenso. Os 6 homens avançaram, espalhando-se para cercá-lo. Kelsier levantou com dificuldade. A visão estava ficando nublada pela dor e pelo esforço. Ele trincou os dentes e pegou um dos frascos com metal que lhe sobravam. Engoliu o conteúdo com um sogole, repondo o peltre, e então queimou o estanho. A luz quase o cegou e a dor em seu braço na lateral de seu corpo pareceu repentinamente mais aguda, mas a explosão de sentidos ampliados clareou sua mente. Os 6 mata-brumas avançaram em um ataque súbito e coordenado. Kelsier sacudiu a mão ao seu lado, queimando ferro e procurando metal. A fonte mais próxima era um grosso peso de papel prateado em uma das mesas dentro do estúdio. Kelsier atraiu a peça para si e se virou com o braço erguido na direção dos homens que o atacavam, adotando uma postura ofensiva. Muito bem, grunhiu. Kelsier queimou o aço com um lampejo de força. A peça retangular foi lançada de sua mão, riscando o ar. O mata-brumas mais próximo levantou o escudo, mas sua resposta foi muito lenta. A peça acertou o ombro do homem, fazendo um ruído, como se algo estivesse sendo triturado, e ele caiu no chão, gritando. Kelsier se virou de lado, desviando de um golpe de bastão, e colocando o mata-brumas entre si e o corpo caído. Ele queimou o ferro, empurrando a peça na direção dele. O peso de papel voou pelos ares, acertando o segundo mata-brumas na têmpora. O homem despencou, enquanto a peça flutuava no ar. Um dos homens praguejou, avançando para atacar. Kelsier empurrou o peso de papel ainda no ar, afastando-o de si e do mata-brumas que avançava com o escudo erguido. Kelsier ouviu
o peso acertar o chão atrás de si e estendeu a mão, queimando o peltre, detendo o bastão do mata-brumas no meio do golpe. O mata-brumas grunhiu, lutando contra a força ampliada de Kelsier, que não se preocupou em lhe tirar a arma. Em vez disso, puxou o peso de papel bruscamente, lançando-o em direção às próprias costas. Em velocidade letal, ele se virou no último instante, usando seu impulso para girar o mata-brumas, colocando-o no trajeto da peça de metal. O homem caiu. Kelsier avivou o peltre, posicionando-se para se defender de um novo ataque. De fato, um bastão estalou contra seu ombro. Ele caiu de joelhos assim que a madeira o atingiu, mas queimou estanho para se manter consciente. A dor e a lucidez cintilaram em sua mente. Ele puxou o peso de papel, arrancando-o das costas do homem morto, e deu um passo para o lado, deixando que a arma improvisada passasse por ele. Os dois mata-brumas mais próximos se agacharam cautelosamente. O peso rompeu o escudo de um dos homens, mas Kelsier não continuou a empurrar para não perder o equilíbrio. Em vez disso, ele queimou o ferro, trazendo a peça de volta para si. Ele desviou, extinguindo o ferro e sentindo a peça passar voando acima dele. Houve um estalo, quando o peso de papel colidiu com o homem que se esgueirava por cima dele. Kelsier tirou, queimando o ferro e em seguida aço para arremessar o metal na direção dos últimos dois homens. Eles se afastaram, mas Kelsier puxou o peso de papel, derrubando-o no chão. À frente deles, os homens olharam o objeto com apreensão, distraindo-se enquanto Kelsier corria e saltava, impulsionando-se contra o metal e passando por cima de suas cabeças. Os mata-brumas praguejaram, virando. Quando Kelsier aterrissou, ele puxou a peça novamente, fazendo-a esmagar a cabeça de um dos sujeitos por trás. O mata-bruma caiu, sem fazer ruído. O metal girou algumas vezes na escuridão, e Kelsier o agarrou no ar. A superfície fria do objeto estava coberta de sangue. As brumas vindas da janela quebrada fluíam em seus pés, enrolando-se em suas pernas. Ele abaixou a mão, apontando-a na direção do último mata-brumas. Em algum lugar da sala, um homem caído gemeu. O último mata-brumas deu um passo para trás, soltou a arma no chão e fugiu. Kelsier sorriu e abaixou o braço. De repente, o metal foi arrancado de seus dedos, cruzando a sala e arrebentando outra janela. Kelsier praguejou, dando meia volta para ver um grupo ainda maior de homens entrando no estúdio. Eles usavam trajes nobres, alomânticos. Vários deles ergueram as mãos, e uma chuva de moedas foi jogada contra Kelsier. Ele queimou o aço, empurrando as moedas para longe. As janelas se espatifaram e a madeira se quebrou assim que a sala foi pulverizada pelas moedas. Kelsier sentiu um puxão em seu cinto, quando seu último frasco de metal foi arrancado, puxado para outra sala. Vários homens corpulentos avançaram, agachados, andando sob as moedas atiradas, brutamontes, brumosos, que, como Ren, podiam queimar peltre. Hora de ir embora, Kelsier pensou, repelindo outra onda de moedas e trincando os dentes por causa da dor no braço e na lateral de seu corpo. Ele olhou de relance para trás. Tinha alguns segundos, mas não conseguiria chegar à sacada. Enquanto mais brumosos avançavam, Kelsier suspirou profundamente e correu na direção da parede de vidro quebrada. Ele saltou nas brumas, girando no ar enquanto caía, estendendo o braço para puxar o cofre com firmeza. Ele deu um tranco no ar, balançando na lateral do prédio como se estivesse preso ao cofre por uma corrente. Sentiu que o cofre estava deslizando, rangendo contra o chão da estufa, enquanto o peso de Kelsier o puxava. Ele se chocou contra a parede do edifício, mas continuou a puxar, apoiando-se na parte superior do peitoril de uma janela. Ele aplicou mais força, ficando de cabeça para baixo no vão da janela, puxando o cofre. O cofre apareceu na borda do andar de cima, estremeceu e caiu pela janela, despencando diretamente sobre Kelsier. Ele sorriu, apagando o ferro e impulsionando-se contra o edifício com suas pernas, atirando-se nas brumas, como um mergulhar insano. Caiu de costas na escuridão, mal vendo o rosto irado do brumoso que perscrutava pela janela quebrada. Kelsier puxou o cofre cuidadosamente, movendo-se no ar. As brumas se enroscavam em torno dele, obscurecendo sua visão, fazendo com que sentisse como se não estivesse caindo, mas simplesmente parado no meio do nada. Ele estendeu o braço em direção ao cofre, girou no ar e o empurrou, lançando-se para cima. O cofre se espatifou contra o chão
paralelepípedos, Kelsier o empurrou levemente, reduzindo sua velocidade até conseguir parar no ar, a alguns palmos do solo. Flutuou nas brumas por um momento, as tiras de sua capa se enroscavam e agitavam no vento, e se deixou cair no lado do cofre. A caixa forte se rompera com o impacto. Kelsier arrancou a porta estilhaçada. Os ouvidos melhorados pelo estranho escutaram os gritos de alarme vindo do edifício acima. Dentro do cofre, ele encontrou uma pequena bolsa de pedras preciosas e um par de cartas de crédito no valor de 10.000 boxes. Guardou tudo no bolso, apalpou o interior, repentinamente preocupado que o trabalho dessa noite tivesse sido em vão. Então seus dedos encontraram uma pequena algibeira bem no fundo. Ele a abriu, revelando um punhado de esferas de metal pequenas e escuras. Atium, suas cicatrizes arderam, as lembranças do tempo que passou nas minas retornaram-lhe à mente. Segurou a algibeira com força e ficou em pé. Com divertimento, percebeu uma forma retorcida no chão, a uma pequena distância dali. Os restos mutilados do mata-bruma que jogara pela janela. Kelsier caminhou até ele e recuperou sua bolsa de moedas com um puxão de ferro. Não, essa noite não foi um desperdício. Mesmo que não tivesse encontrado o Atium, qualquer noite que terminava com um grupo de nobres mortos era um êxito, na opinião de Kelsier. Segurou a bolsa de moedas em uma mão e a algibeira de Atium na outra. Manteve o peltre queimado, sem força que o metal dava ao seu corpo. Ele provavelmente cairia no chão por causa da dor e dos ferimentos. E se embrenhou na noite, dirigindo-se para a loja de Trevo. É verdade, eu nunca quis isso, mas alguém tem que deter as profundezas, e aparentemente Terris é o único lugar em que isso pode ser feito. Sobre esse fato, o estranho não tenho que aceitar as palavras dos filósofos. No entanto, não tenho que aceitar as palavras de filósofos. Posso sentir nosso objetivo agora. Posso senti-lo, embora os outros não possam. Ele pulsa em minha mente, lá longe, nas montanhas.